Hoje, dia 17 de junho, estamos já no 38º dia da campanha de jejum e oração. Hoje com o tema A Contracultura Cristã, baseado em Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Contra a cultura, no caso, ir contra a cultura cristã, é um sistema de valores cristãos, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamentos, onde os padrões, valores e maneiras de viver são delineados pelo governo de Deus na vida de seu povo. A contracultura está relacionada a pessoas ou grupos de pessoas cujo comportamento é contra aquilo que está numa cultura geral dominante. A cultura do reino de Deus é baseada na autoridade e governo de Deus, e os padrões deste reino são totalmente opostos aos reinos deste mundo. Os padrões do reino de Deus são duradouros e não se degeneram como as adaptações da modernidade. O povo de Deus precisa ser capaz de rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus, porque a cultura do povo de Deus é conformada segundo a vontade de Deus. Jesus, o Senhor do reino, está acima de qualquer comportamento que se opõe à sua vontade e autoridade. A notícia e assunto principal dos filhos do reino deve ser o Rei Jesus, e as dimensões deste reino constituem realidades espirituais que, em contato com este mundo, há influência visando a sua transformação. No Sermão do Monte, em Mateus, do capítulo 5-7, Jesus revela o padrão de vida que seus seguidores devem ter. Este padrão de vida é muito mais elevado do que o padrão de vida deste mundo, porque se baseia na palavra de Deus. O propósito de ensino de Jesus é fazer-nos diferentes deste mundo. Para isso, não devemos tomar um padrão de conduta às pessoas que nos cercam, mas sim de Deus, e desta forma provarmos que somos filhos do Pai Celestial. O texto marcante neste sermão: não sejam iguais a eles, Mateus 6:8a. Esse é o desafio para sermos diferentes deste mundo. Este tema foi desenvolvido através de todo o Sermão do Monte. O caráter deles teria de ser completamente diferente daquele que era admirado pelo mundo. Deveriam brilhar como luzes nas trevas reinantes. A justiça deles teria de exceder a dos escribas e fariseus, tanto no comportamento ético quanto na devoção religiosa, enquanto o seu amor deveria ser maior e a sua ambição mais nobre do que os dos pagãos vizinhos. Não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. É o tema subjacente e unificador do sermão. Tudo o mais é uma variação dele. Às vezes, Jesus contrasta os seus discípulos como gentios ou como as nações pagãs. Os pagãos estão preocupados com suas próprias necessidades materiais, mas os cristãos devem buscar o reino e a justiça de Deus. Mateus 6:33. Em outros pontos, Jesus contrasta os seus discípulos não como gentios, mas como judeus, ou seja, não como pessoas pagãs, mas como pessoas religiosas, especialmente como os escribas e fariseus. Percebe-se que são dois grupos de pessoas totalmente diferentes. Os escribas são os mestres de teologia que tiveram alguns anos de estudo. Já os fariseus não são teólogos, mas sim grupos de leigos piedosos de todas as camadas da sociedade. Certamente Jesus opõe a moral cristã
a casuística ética dos escribas, Mateus 5, 21 a 48, e a devoção cristã à piedade hipócrita dos fariseus, Mateus 6, 1 ao 18. Desta forma, os discípulos de Jesus têm de ser diferentes, tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos irreligiosos. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. É um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa sincera. Nela aprendemos que lidar com o dinheiro, a ambição humana e como nos postar numa sociedade hostil a Jesus em seus ensinos. É no Sermão do Monte que Jesus nos ensina a ter um novo estilo de vida, completamente diferente do mundo que não é cristão. Esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. Isto é possível graças ao Senhor Jesus e a presença de seu Espírito em nós. Podemos afirmar que sim, é possível. Como filhos do Pai Celeste, devemos estar dispostos a viver o seu padrão de vida neste mundo. Procuremos estudar profundamente o Sermão do Monte, pois nele está contido como devemos viver do governo do reino de Jesus. Um resumo mais claro desse devocional. Nós temos que procurar viver, procurar colocar em prática o Sermão do Monte, ou seja, a cultura cristã, aquilo que a palavra de Deus diz, não a cultura que o mundo coloca, e muitas vezes culturas que as religiões colocaram, igrejas colocaram, culturas que fazem com que as pessoas se afastem e vivem somente uma religiosidade, não uma vida com Deus. A cultura de Deus precisa ser colocada em prática em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você tenha um ótimo e abençoado dia.